O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, eu sempre gosto de dizer que existem alguns conceitos que, se nós não os tivermos presente, nós provavelmente não entenderemos nem o Antigo nem o Novo Testamento. Um deles é o conceito de aliança. O nosso Deus é um Deus aberto à aliança. De fato, a Bíblia mostra várias dessas alianças que Deus faz com o seu povo. Por exemplo, a aliança já com Noé, depois do dilúvio, em que Deus faz uma aliança com toda a criação que não mais seria destruída pelas águas do dilúvio. E o arco-íris seria o sinal desta aliança eterna. Mas depois, Deus escolhe, porque com Noé nós estamos ainda na raiz de toda a humanidade, né? Deus escolhe um povo especificamente, ou melhor, ele escolhe uma pessoa, Abraão, e com ele faz uma aliança que se referia a uma terra como herança e a uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus e as areias, os grãos de areia do mar. Essa aliança é renovada também com Isaac e com Jacó. E depois da escravidão no Egito, nós temos a aliança do Sinai, selada com o sangue de carneiros, mas também realizada sob a forma de uma refeição sagrada em que os anciãos comem na presença de Deus. Essa aliança vai sendo renovada, Josué e alguns profetas vão lembrar. Depois nós temos a aliança com Davi, né, de que o cetro não se afastaria da sua mão, ou da mão da sua descendência, que Deus iria suscitar sempre um descendente para Davi. Mas quando nós chegamos aos grandes profetas, sobretudo Jeremias e Ezequiel, nós começamos a ouvir falar de uma nova aliança, uma aliança eterna, e que não será mais baseada no sacrifício de touros, de animais, de frutos da terra, mas seria uma aliança, também não seria uma aliança que teria como finalidade a concessão da terra e a descendência,
mas seria uma verdadeira transformação do coração. Vejam o texto que nós lemos hoje, que é de Jeremias, vai dizer, eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e serão o meu povo. Já não será nem necessário ensinar o seu próximo, o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me reconhecerão do menor ao maior deles, pois eu perdoarei sua maldade e não mais lembrarei de seu pecado. Então nós estamos aqui num contexto de uma renovação do coração. Ezequiel vai ser mais explícito ainda. Arrancarei do vosso peito um coração de pedra, colocarei no lugar um coração de carne, infundirei o meu espírito em vós e farei com que obedeçais as minhas leis e cumprais os meus mandamentos. É esta aliança que Jesus depois vai selar no seu sangue. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. De modo que o cumprimento definitivo dessa nova aliança se deu justamente na manhã de Pentecostes, quando o Espírito Santo prometido, ele é derramado sobre todos aqueles e aquelas que estavam ali ouvindo os apóstolos. Primeiramente aos próprios 12 apóstolos. Alguns dizem que Nossa Senhora estaria incluída ali, embora os Atos dos Apóstolos não mencionem. Eu acredito que é muito lógico que Maria tenha participado da experiência de Pentecostes. Mas, logo em seguida, quando Pedro e os seus companheiros saem e começam a falar ao povo, todo o povo ouve esta promessa, que é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que ao longe ouvirem o chamado do Senhor. E os Atos dos Apóstolos vão mostrando como que essa promessa vai se cumprindo gradativamente. De modo que nós vivemos os tempos dessa nova aliança, selada no sangue de Jesus, em que Deus apaga os nossos pecados, desde que nós nos voltemos para Ele com o coração arrependido e desde que nós nos abramos à ação do mesmo Espírito Santo. Ele vai realizar em nós, Ele quer realizar em nós esse transplante do coração, infundindo a sua própria lei no nosso coração. Hoje nós estamos celebrando a memória de São João Maria Vianney, o famoso cura d'Ars. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Ars. Hoje já não é tanto uma aldeia, embora seja uma cidade pequena, assim, continua sendo uma cidadezinha do interior da França, não muito distante de Lyon. E pude visitar os aposentos do cura d'Ars e o seu confessionário, bastante incômodo, e era impressionante como ele atraía pessoas da Europa inteira, sobretudo da França, mas de tudo quanto é canto, que vinham ali para se confessar. E ele era capaz de ficar 12, 13 horas ali sentado ouvindo as confissões. E por isso ele se tornou um modelo do pastor, do pároco, sobretudo do padre diocesano. Eu falo sobretudo do padre diocesano, porque normalmente os religiosos têm os seus próprios padroeiros, né? Dom Bosco, São Francisco, Santo Afonso Maria, com os redentoristas. Mas o modelo do pároco, também dos religiosos, é justamente São João Maria Vianney. O mês de agosto é o mês das vocações, e é por isso que este mês, por determinação do nosso Conselho Presbiteral, nós decidimos que as intenções da diocese, que nós sempre rezamos, incluindo nas preces, entre as preces da comunidade, seria a oração, uma das tantas orações vocacionais, uma especificamente que, por sinal, estava realmente assim, no auge quando eu decidi entrar para o seminário. Era dos tempos ainda de São João Paulo II, e onde nós pedimos, não só pelos padres, mas também pelos religiosos, pelos diáconos, perseverança para os seminaristas,
pelos diversos ministros e ministérios na igreja, pelos cristãos leigos e leigas. Mas hoje nós queremos rezar de uma maneira muito especial. Então, o mês de agosto, cada semana a gente reflete, ou cada fim de semana a gente reflete sobre uma vocação, né? Dia dos Pais, depois, agora hoje o Dia do Padre, nós temos o Dia dos Religiosos, o Dia do Leigo, do Catequista mais especificamente, né? São as diversas formas de vocação na igreja. Hoje, especificamente, repito, o Dia do Padre, eu queria fazer uma homenagem muito carinhosa aos padres que trabalham na nossa diocese e a tantos outros que, espalhados pelo nosso regional e pelo Brasil, se doam para que o Evangelho possa acontecer e que essa nova aliança possa ser anunciada e concretizada na vida de muitos. Certamente, o Cura d'Ars continua sendo para todos nós um modelo, uma inspiração. Tem muita gente que fala que o Cura d'Ars, São João Maria Vianney, ele era meio burrinho, porque ele não tinha sido aprovado no latim no seminário. Ele tinha dificuldade com o latim, mas quando a gente vê os sermões de São João Maria Vianney, que eram todos escritos, não são de uma pessoa não preparada, não. Os sermões de São João Maria Vianney são densos, são profundos, têm muito conteúdo. Mas, sobretudo, o grande conteúdo era o seu próprio testemunho. É interessante que São João Maria Vianney começou a ser venerado em vida. De modo que, quando as pessoas iam a Ars, os camelôs, né, os comerciantes já tinham lá as lembrancinhas, etc. E São João Maria dizia, é o meu carnaval. As pessoas estão lá para poder se confessar, conhecer aquele que tinha fama de santidade e aproveitavam para levar alguma lembrancinha que os comerciantes traziam. Continua sendo, portanto, um modelo. Queira Deus que os nossos padres e bispos também possamos ser reconhecidos pelo povo, como São João Maria Vianney foi reconhecido, como um amigo de Deus, como um intercessor, como um pastor, como um pai. Para irmos concluindo, já que estamos falando de vocações, o Evangelho de hoje fala de uma vocação muito especial, que é a vocação de São Pedro. Porque Jesus escolheu os 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre os 12 havia 3 chamados por São Paulo de colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, que testemunharam cenas importantes da vida de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração, a ressurreição lá do servo da filha de Jairo, né? Mas e testemunharam também a agonia no Horto das Oliveiras, embora estivessem dormindo. Mas se Jesus deu o poder das chaves aos 12, em outra passagem, os 12 recebem o poder de ligar e desligar. Jesus se dirige no Evangelho de hoje de uma maneira especial a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejam, Jesus faz isso depois de uma pesquisa de opinião pública. Nós estamos aí já com a campanha eleitoral às portas e certamente, muito em breve, vão se multiplicar as pesquisas eleitorais, né? Qual candidato que tem mais voto, em qual região do estado, do país, etc. E muitos de nós, quem sabe, seremos entrevistados. Isso sem falar da pesquisa do IBGE também, que está já chegando. Jesus fez uma pesquisa de opinião pública entre os próprios apóstolos, dizendo quem é que dizem por aí ser o Filho do Homem, ou seja, quem dizem que eu sou. E aí as respostas as mais diversas, uns dizem que é Jeremias, Elias ou um dos profetas, outros dizem que o senhor é João Batista, né? Herodes mesmo pensava que ele era João Batista que tinha revivido, que Herodes sabia muito bem, Herodes Antipas, né, que tinha feito degolar João Batista. E Jesus faz a pergunta crucial, e para vocês, quem eu sou, né? Essa pergunta Jesus quer fazer para cada um de nós. Quem sou eu na sua vida, né? Quem sou eu para você? E São Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus.
E aí Jesus dá a Pedro, de maneira especial, aquilo que ele já tinha dado aos 12. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não disse que as portas do inferno não iriam rugir contra a igreja, que elas não iriam assaltar a igreja, elas estão sempre fazendo isso. Mas ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Evidentemente que essa promessa não morreu com São Pedro. Ela continua com a igreja até o fim dos tempos, justamente na pessoa do sucessor de Pedro, que é o próprio Papa. Por isso eu digo, o sumo pontificado é uma vocação especialíssima dentro da igreja, porque se os vocacionados ao ministério presbiteral, para serem padres, por exemplo, são milhares, né? No nosso seminário, graças a Deus, já está bastante, para a sua própria capacidade, né? Já está quase completo, né? Temos seminaristas de todas as dioceses do nosso estado, e Campo Grande, nesse sentido, até que está razoavelmente bem, tanto que nós já estamos nos preparando para sermos uma diocese missionária. Já começamos, né? Com a nossa igreja irmã em Borba. Mas a vocação ao episcopado já é mais restrita, já não são tantos milhares assim todos os anos, escolha da própria igreja após uma consulta ao povo de Deus, e no caso do sumo pontificado, do sucessor de Pedro, que é o Papa, apenas um a cada vez. E com uma tarefa extremamente dura, e é por isso que o Papa Francisco não perde a oportunidade de sempre pedir, não se esqueçam de orar por mim. Uma vez eu escrevi a ele fazendo uma consulta, ele respondeu, ele mesmo sentou e digitou e respondeu, dá a bênção apostólica que eu tinha pedido e disse, e lhe peço que não se esqueça de rezar por mim. Então, eu acho que eu posso pegar carona nesse exemplo do Papa e dizer a cada um, não se esqueçam de rezar pelos seus padres e pelos seus bispos. Não se esqueçam de que a oração de vocês, a nossa oração, é o sustento da vocação dos nossos padres. Apoiem seus padres. Se for preciso de correção fraterna, que façam. É possível criticar o padre? Sim, mas não com pedras na mão. Como um respeito filial de quem quer o bem, de quem quer construir a igreja. Acho que o pior desserviço que alguém pode prestar à igreja é espalhar notícias falsas ou calúnias, ou mesmo difamações, né? O que é uma difamação? Qual a diferença entre a difamação e a calúnia? A calúnia você inventa coisas ruins sobre a pessoa. A difamação, você divulga algum erro que a pessoa fez e certamente as próprias redes sociais vão se encarregar de aumentar, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu acho que eu nunca iria divulgar para as pessoas os defeitos dos meus irmãos, da minha mãe e do meu pai. Posso até comentar com os próprios outros irmãos, assim, muito confidencialmente em casa, mas eu nunca iria jogar defeitos, porque todos nós temos, dos meus irmãos, dos meus cunhados, enfim, nas redes sociais. Roupa suja se lava em casa, né? São Paulo já dizia, muito triste quando um cristão entra na justiça contra um outro cristão. Será que vocês não têm entre vocês pessoas que possam estar resolvendo toda a situação? Afinal de contas, meus queridos, o mesmo Jesus que escolheu Pedro e lhe prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja edificada sobre a fé que Pedro tinha professado, quando Jesus começa a falar da paixão, São Pedro diz, Senhor, de jeito nenhum. Que história é essa de ser maltratado, de ser crucificado, de morrer?
E Deus não permite que isso aconteça. E Jesus, na mesma hora, diz: sai para lá, Satanás. Porque você, para mim, é uma pedra de tropeço. Os seus pensamentos não são os de Deus, são os dos homens. Ora, vejam só, é questão de 3 versículos depois que ele tinha dito: Simão, feliz és tu, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram essas coisas, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Pedro, como os outros apóstolos, era pecador. E uma passagem de São Lucas, não muito considerada por quem fala do primado de São Pedro, é quando Jesus se dirige, está com os 12, mas ele se dirige especialmente a Pedro e diz: Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu para vos peneirar aos 12, como se peneira ali o trigo na peneira. Mas eu pedi por ti, especialmente por ti, Pedro, para que tu não desfaleças, e quando convertido, confirma na fé os teus irmãos. Mais um motivo para a gente rezar pelo Papa, que sabe muito bem, como todos os santos sabem, que são pecadores, né? E por isso que uma das orações mais bonitas do Papa, ou uma das mensagens mais bonitas do Papa, é aquela em que ele diz: se eu ofendi alguém, se eu errei, se eu não fui carinhoso, se eu não fui caridoso, se o meu sorriso nem sempre estava à frente, se o meu ego falava mais alto, eu peço perdão. Eu sou uma pessoa em construção. Isso é muito bonito. Todos nós queremos ser pessoas em construção. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava com uma camiseta na frente, escrito: desculpe o transtorno, estou em obras, e atrás, Espírito Santo trabalhando. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Amém.